Vamos iniciar a aula número 7. A aula número 7 visa encerrar o tema tratado na última aula, que foi o tema também relacionado a material de atado, só que com foco para penas. E dessa vez, o foco dessa apresentação em slides, dessa aula de hoje, vão ser as moscas que são feitas com pelo, né? Os tipos de pelo que vocês podem encontrar. Eu também não poderia fazer uma relação de todos os pelos que são comercializados, porque eu também tenho pelos que eu recebo, às vezes, de presente de alguém, de cortesia, e eu ainda nem fiz uso. Mas de alguma maneira ou de outra eu vou tocar no assunto para que vocês possam ter noção, principalmente no decorrer das aulas práticas, né? Então eu separei 4 tipos de pelos inicialmente para que a gente possa conversar. No caso é o mais famoso, que vocês devem ouvir falar muito, que é o elk hair. Depois o deer hair, que também é comentado. Depois tem o moose hair. E o calf tail hair. Tá? Eu coloquei 2 imagens apenas para chamar a atenção da mosca da esquerda, que é uma elk hair, que é o tema pelos, e na mosca da direita é uma terrestre, né? No caso, uma Chernobyl ants, e é onde eu vou poder conversar com vocês também sobre várias situações relacionada ao material usado nela. Ou nelas, né? Que no caso são terrestres, né? Ou em inglês terrestrials. Esse é o slide número 2, eu vou falar com vocês agora sobre o slide número 3. Tá? Essa imagem é específica, é uma imagem pontual, ela não acontece quando nós estamos de fato pescando, porque em algum momento essa mosca vai se impregnar de água. Isso pode acontecer logo após o primeiro arremesso, né? Ela toca na água seca, ela toca na água protegida com flotante, que é um material impermeabilizante para repelir a água, mas no decorrer do movimento da mosca na superfície da água, a gente chama da deriva, ela pode ser dragada pelo tippet, pela linha de fly, pelo movimento da linha de fly, e essa mosca vai afogar, né? Quando essa mosca afogar, ela vai sofrer o seu primeiro momento de estar impregnada com água. Dali em diante, cabe a nós, mosqueiros, termos a atenção e o zelo, né, de secar essa mosca. Por isso que é muito importante vocês tomarem cuidado quando vocês olharem em algum momento um atador fazendo 2 false casts, tá? Dependendo do nível de conhecimento desse atador, desse pescador, né? Ele está simplesmente secando a mosca. Mais nada. Se você fizer 4, 5, 6, 10, 15 false casts, você está perdido. Você está totalmente fora da linha de raciocínio do fly fishing. Fly fishing não foi feito para a mosca ficar voando. Né? Fly fishing foi feito para a mosca pousar na água e fazer a sua função, atrair o peixe. No meu caso, especificamente, a minha paixão é a pesca da truta. Tá? Então, seja lá o peixe que você estiver pescando e ele tiver a ânsia de atacar o inseto para se alimentar, você tem que preparar essa imitação de inseto para que ela flutue. Então, o false cast é uma ferramenta bastante interessante e necessária para que você possa, nesse momento em que você está secando a mosca, ela adquirir um pouco das suas propriedades estando seca para voltar a ter um nível de flutuabilidade. Importante que você aplique o flotante, o líquido que proporciona flutuação a essa mosca ainda seca. Jamais molhe a mosca e aplique flotante. Se você errou, se você cometeu o erro de molhar a mosca, tira a mosca, coloca a mosca no seu boné ou no pet do seu colete, aguarda ela secar e a troque por outra seca e aplica o material flotante. Eu faço muito isso, porque primeiro eu estou dentro do rio. E quando eu estou dentro do rio, eu estou exposto ao vento, ventania,
E eu tenho que trocar mosca. De vez em quando me dá vontade de fazer a troca da mosca. Seja porque ela está encharcada e eu quero colocar uma seca, seja porque ela está estragada e eu quero colocar uma nova, né? Ou seja porque eu não estou mais acreditando naquela mosca e quero testar uma outra, e eu quero acreditar em outra mosca. Em qualquer situação que seja, aonde envolve uma mosca seca, dry fly, feita com pelos ou feita com pena, você tem que aplicar o flotante com a mosca ainda seca. Aplicou, ela vai ter essa característica que está aí. Inclusive a imagem da direita. Observa que a mosca ela ainda não está afogada. Tá? Ela está com um gancho do anzol submerso. A barriga dela, o corpo dela, o abdômen, o tórax dela estão tocando na água, mas ela está flutuando. Um outro ponto que eu quero destacar nessas duas imagens eu já li isso em vários artigos na internet e eu vou agora colocar para vocês. Olhem e saibam que em momento algum esses pelos estão ajudando a mosca a flutuar. Pode até que depois ajude, depois que ela estiver encharcada. Mas enquanto você estiver pescando com ela seca, certinha, tá? Esses pelos para cima servem para que você veja a mosca. Principalmente aqueles pescadores que têm o hábito de fazer arremessos um pouco mais longos, que não é o meu caso. Né? Eu sei pescar com 8 metros, 10 metros, 11, 12, 13 metros, 14, 15 eu já não gosto de pescar com 15 metros, que eu estou achando longe demais. Tá? Eu estou falando uma pescaria específica. Vamos supor que um de vocês esteja fazendo uma pescaria numa represa que tenha tilápia. É claro que muitas vezes, no caso da tilápia, você precisa fazer um arremesso que possa chegar a 18 metros, a 20 metros. E nesses locais não existe deriva. A mosca não deriva normalmente pela correnteza. A mosca pode se deslizar na superfície, ela pode derivar na superfície apenas pela ação do vento. Então, em algum momento, essas duas moscas vão se encharcar. Em algum momento, o grau de dificuldade para pescar com elas vai aumentar. Em algum momento, você tem que parar o que você está fazendo, tirar aquela mosca e colocar uma seca. Porque ela vai ficar encharcada. Existem produtos em pó que você consegue jogar essa mosca dentro, sacudir e ele absorve a umidade. É muito interessante ter esse tipo de material também. Tá? Agora eu posso ir para o próximo slide. Tá? A imagem da direita, o pelo que está ali em cima, branquinho, para chamar a atenção a nossa atenção, não do peixe, o peixe vai considerar como sendo a asa do inseto em movimento, é chamada calf tail. Tá? Aqui nós temos o pelo mais procurado, tá? Que é o chamado elk hair. Tá? Em qualquer situação que você for fazer uso de pelo, vocês têm que se lembrar daquela aula inicial, né? A aula número 1, que eu apresentei ferramentas. Existe uma ferramenta própria para poder fazer o alinhamento da ponta dos pelos assim que você os corta. Então, no exato momento em que você corta os pelos, eles estão com as suas pontas desalinhadas. Tá? Então, você tem que fazer duas operações, né, muito importantes no momento em que o pelo é cortado. A primeira operação é a remoção do subpelo, que é chamado underfur. Então, no exato momento, eu vou explicar para vocês como medir a quantidade de pelo para poder tirar. No exato momento que você medir aquela quantidade de pelo e você fizer o corte, tenha certeza que, número 1, por baixo daquele pelo todo tem um monte de dubbing, um monte de underfur, uma quantidade grande de subpelo que você precisa remover. Segundo, as pontas não estão alinhadas e você, antes de fazer uso deles, precisa alinhar. Alguns pelos alinham mais facilmente, outros pelos não alinham com facilidade. Tá? E a ferramenta que faz o alinhamento do pelo se chama Hair Stacker. Eu apresentei na aula número 1. Slide número 5. Tá? Eu destaquei esses dois padrões de atados porque são clássicos atados que representam a Elk Hair Cads. Essa mosca que está aí, a Elk Hair Cads,
ela tem uma técnica própria para fazer a colocação do pelo, de modo que ele fique dentro das medidas da proposta inicial de quem a fez. Então você tem o anzol adequado, tá? Que é um anzol para dry fly. Já expliquei isso na aula de anzóis, que foi a aula número 3, aonde ele tem um gap, ele tem um gancho apropriado com a abertura correta. Observa o corpo da mosca. Tá? Se você usar um anzol curto demais, a mosca vai ficar com o corpo também curto, que é o caso da imagem da direita. Se você usar um anzol standard, dry fly, o corpo é razoavelmente alongado, como na imagem da esquerda. Tá? E na última aula eu apresentei para vocês a pena que é usada para enrolar em volta do corpo. Né? No caso ali é um hackle. Na mosca da esquerda, observem que o hackle ele ultrapassa um pouco, né? A ponta das cerdas, a ponta das farpas da pena ultrapassa o gap, o gancho do anzol. Pouca coisa, né? Não muito. Enquanto que a mosca da direita, né, está mais próximo. Então, como regra de atado de uma elk hair Cádiz, você precisa respeitar que o comprimento das farpas, das cerdas ou das barbas da pena seja a abertura do gancho certinho ou 1,5 vezes o comprimento do gap. É o ponto de referência desse padrão de atado que eu estou mostrando. No slide número 6, tá? Eu vou explicar primeiro um detalhe desse slide. Observem com atenção a imagem da direita, não é da esquerda não. Observem com atenção a imagem da direita. Essa imagem ela foi retirada porque a pessoa estava demonstrando como é que se prende o pelo. Ou seja, o anzol está puro, está liso, não tem nada no anzol. Tá? Então isso não é uma mosca pronta para pesca. Tá? É apenas uma questão didática. Na imagem da esquerda, ela está apresentando o pelo de elk hair, né? na sua formação, como ele é. Eu já li muita coisa sobre os pelos do elk hair. Tá? Então, os pontos mais importantes e marcantes nesse momento é a questão relacionada à sua espessura. Tá? Ele não é fino. Né? Rente ao couro do animal, ele tem essa espessura significativa. Segundo, ele não é um cano oco, tá? Ele é apenas um cano recheado com uma espuma dentro. Vou usar essa terminologia que fica mais prático. Imagina um cano de PVC que você enfia dentro do cano de PVC uma bucha de espuma. Tá? Então, a característica de formação do pelo desse animal é essa. Essa bucha interna que está ocupando, preenchendo o interior do pelo, faz com que aumente muito a flutuabilidade desse pelo. Por isso que ele é escolhido. Outra característica muito importante do pelo, chamado elk hair, a ponta dele afina muito rápido. Ou seja, se não fosse um pelo natural, olhando para ele, você vê que ele tem irregularidade material, né? Ele tem ondulações como um cabelo de verdade. Se fosse liso, absolutamente liso, seria como se fosse uma agulha, né? O corpo uniforme e a ponta afilando. Tá? Existe o pelo que tem as pontas escuras e existe o pelo que tem as pontas claras. Existe o pelo como esse, que começa com a cor clara e termina com as pontas escuras, e tem o pelo escuro, começa totalmente escuro e termina com as pontas claras. Tá? Isso aí é uma questão também de facilitar a visão. Esse pelo que está aí, você tem uma visão muito boa da mosca. Tá? Então são os dois pontos que eu queria marcar desses slides. Como medir, né? A pessoa colocou o tufo de pelo, antes dele prender, ele colocou o tufo de pelo na ferramenta de alinhamento, chamada hair stacker, tá? Onde você vai colocar ele com as pontas viradas para dentro da ferramenta e vai bater com a ferramenta na mesa.
e aquela vibração toda vai alinhando os pelos. Quando ele retirou os pelos, eu vou mostrar como é que como é que se retira corretamente os pelos. Ele teve a atenção de querer medir. A partir de uma boa medição, se você se acostumar a medir tudo desde o início, tá? Você vai conseguir fazer moscas cada vez mais parecidas uma com as outras. Principalmente essa, que se fosse o caso, né? Se você quiser fazer uma sequência de 5, 6 ou 10, né? Uma dúzia dessas Elk Hair Cats, ele teve o zelo de medir. Aonde foi que ele parou a medição dele? Tá? A ponta, absolutamente a ponta, ele parou na curvatura final do anzol. Tá? Então, a partir do momento em que ele fez essa medição, certo? A partir do momento que ele colocou ali em cima para medir, ele teve que trocar de mão. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão trocar esse pelo de mão. Né? Olhando assim para essa foto, dá a impressão que ele está segurando com a mão direita, mas quando ele for atar, quando ele for prender a imagem da direita, ele vai pegar com a mão esquerda os pelos, vai colocar sobre o anzol, né? Vai escolher a medida certinha para colocar rente bem próximo do olho do anzol. Slide número 7. Se alguém quisesse me interromper por algum motivo, não se preocupe. Se for o caso, eu edito depois, quando for colocar no YouTube, tá bom? Slide número 7. Ele está mostrando aí, eu fiz essas duas fotos foram editadas. Essas duas fotos eu editei colocando uma lupa, tá? Apenas para chamar a atenção sobre o que eu falei agora há pouco, chamado subpelo ou underfur, né? Seja qual for o pelo que você estiver usando, o da esquerda é um deer hair, depois eu vou explicar, e o da direita é um elk hair, ou que se você for fazer uso do calf tail também, ou um outro pelo que for, entranhado, né? Vou usar essa palavra, entranhado no pelo, tem um monte de subpelos. E esses subpelos são muito semelhantes ao dubbing, macio, suave, né? Você pode inclusive fazer uso dele. Vai separando, depois você pode fazer uso. Então você tem que remover o underfur, você tem que remover o subpelo no momento em que você for fazer o atado. Outra técnica que eu vou explicar para vocês no momento que for fazer o atado, eu vou explicar no momento certo. Agora não, eu vou só comentar. É saber fazer uso da cera. Tá? A cera vai ajudar bastante a dar o grip, né? A dar aquela pegada no pelo para ele poder ficar bem posicionado. Elk hair versus deer hair. Característica número 1 do bicho chamado elk hair. Os pelos são muito desalinhados. Olhem a imagem. Né? Esse elk hair aí está mostrando exatamente o que eu comentei agora há pouco. Que rente ao couro do animal, a pele do animal, o pelo está escuro. E na ponta ele vai clareando. Tá? Isso são características entre o chamado bull elk hair, né? E o chamado cow elk hair. Né? Um deles seria o touro, bull, e o outro seria a vaca, cow. Né? Então o animal macho e o animal fêmea tem características também de coloração do pelo. Outra característica também muito importante com relação ao pelo é uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que você compra sem ver. Tá? Então o que pode acontecer é o seguinte, é muito cultural lá nos Estados Unidos as pessoas irem na fly shop, tocar no pelo e comprar ele. No nosso caso nós não temos essa opção. Ou seja, nós vamos comprar tudo dentro de uma embalagem, naquela embalagem vai estar escrito assim, Bull Elk Hair. Então você vai estar recebendo um pelo que não foi selecionado por você, foi selecionado por alguém e mandou. E pode não ser do seu agrado. Outra característica agora referente ao deer hair é que os pelos do corpo do bicho são muito mais alinhados. Olhem, parece que passaram um cortador de pelo nele para poder alinhar a parte superior dele, né? Existe também o atado que você usa o elk hair e o tipo de atado em que você pode fazer uso melhor
no caso de um deer hair. Tá? Então, eu selecionei essas duas imagens para diferenciação de cor. Um nasce escuro e termina com a ponta clara, o outro nasce claro e termina com a ponta escura. Nos dois casos você vai visualizar muito bem. Esses aí é o bicho, chamado elk, né? Ele tem uma juba no pescoço, tá vendo? Inclusive você pode especificamente comprar um pet, né? Um pet de couro, um pedaço do couro do bicho que vem com essa juba aí, que é um pelo mais grosso, mais resistente, pouco uniforme e tem grande flutuabilidade também. Mas também não é usado em tudo que é tipo de atado, não. Tem que ser usado no atado de uma mosca que tenha seu corpo feito, por exemplo, de espuma. Tá? Então tá aí o elk, que é o chamado cervo, e o pelo é tirado do corpo dele. O próximo bicho que eu estou mostrando, que parece com o outro, mas não é o chamado deer hair, né? No caso, deer, que é o veado. Tá? Então ele tem características também com relação ao seu corpo, diferente do elk. O pelo do deer hair ele é mais uniforme, é mais homogêneo em toda essa parte das costas, da barriga ou das costelas. Né? Então, algumas pessoas gostam muito de fazer uso do deer hair porque a asa ela se monta, né? Mas você tem que ter um certo zelo com o uso do deer hair. Se você estrangular demais o fio de atado, né? Além de correr o risco de arrebentar ele, que já aconteceu comigo muitas vezes, né? Que eu perdi o controle da tração, né? Você também tende a fazer ele ficar todo espigado, né? Ele fica todo arrepiado, o pelo. Tem que ter um controle. A próxima imagem eu estou colocando ali, no caso, o chamado Bull Elk Hair. Em alguns catálogos vocês vão ver ele anunciado com o nome de Light Elk. Tá? Então esse pelo aí ele tem grande visibilidade, porque a parte de cima dele é muito clara. Então você faz o atado de uma elk hair e você vai ter muito mais visão se você fizer uso desse pelo chamado Bull Elk Hair. Por isso que ele é chamado de Light Elk, né? Porque ele brilha, ele emite uma luz ali muito boa na visibilidade. O próximo slide já está mostrando o pelo que é chamado da vaca, no caso Cow Elk Hair, que ele também é chamado, ele é negociado, anunciado nos catálogos às vezes com o nome de Dark Elk, porque ele tem uma tendência de ser mais escuro. Tá? O mais importante de frisar nesse caso é que a ponta dele é clarinha, mas é pequena, é pouca ponta com claridade. É uma característica da fêmea desse animal, chamado elk hair. Tá? Alguns pets, eu vou usar a palavra pet porque é o pedacinho de couro que é vendido, né? Geralmente ele é vendido por 5 por 5 centímetros. Pode haver situações em que a medida é diferente, né? Mas proporciona uma quantidade muito grande de atado de mosca, né? E alguns vêm com o pelo bem alongado, né? E outros vêm com o pelo muito mais curto, embora seja do mesmo bicho. Isso é uma questão da época em que ele foi abatido. Então existe também essa questão de comercialmente ele ter um período que é comercializado o seu couro, né? O seu pelo fora da época correta. Então ele pode dar essas pequenas nuances, diferença de cor, etc e tal. Não estou nem me referindo aos pelos que são pigmentados, que são pintados, né? Que você pode comprar esse pelo marrom, você pode comprar esse pelo verde e laranja e de outros tons, tá? Esses são tons mais próximos do natural que eu estou colocando. O mais branco de todos é chamado de bleached, é onde ele sofreu tratamento de alvejante para poder ficar muito claro. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, tá? A palavra comparadum, né, de hair,
Tá? O que eu estou me referindo aqui com relação a essa questão é que esse padrão de atado chamado comparadum, ele usa um pelo de hair comercialmente vendido com esse nome, porque ele é muito mais fino, tá? Ele é selecionado para essa questão, ele é mais curto, ou seja, quando você recebe o pelo na mão, né, o patch com pelo, o comprimento é curto, eles são pequeninos, tá? Onde você tem eles fino. Observa que são pelos de hair também, porém finos, que são mais finos ainda do que o elk hair. E comercialmente, quando você dá, ele é vendido assim, porque no momento em que você dá tração nele, no momento em que você passa o fio de atado com a cera, que eu vou mostrar como é que faz, você dá aquelas 2 voltas frouxas, né, e você faz a tração para cima ou a tração para baixo, ele tende a abrir, ele forma esse leque que está aí, você simplesmente vai ajeitar e terminar o atado. Então, quando vocês comprarem um patch escrito comparadum de hair, é porque aquele patch daquele pelo, ele foi selecionado com o objetivo de montar esse tipo de padrão de atado, tá? Que imita uma efêmera, tanto que o rabinho é composto por 3 filamentos, né? Ele imita uma efêmera que acabou de romper a tensão superficial da água, porque ela está querendo sofrer um dos seus processos de metamorfose para poder voar. Por isso que leva esse nome de Dum. Na aula de entomologia, eu vou explicar isso bem detalhado para vocês. O próximo slide mostra como é comercializado esse patch chamado comparadum. Ele é tirado do bicho chamado deer e selecionado em função das suas fibras serem finas, bastante finas. Por exemplo, se você quiser atar uma elk hair Cads em anzol número 18 ou número 20, ou quem sabe até menor ainda, número 22, esse pelo se enquadra muito bem. É o pelo que eu indicaria para uma mosca tão pequena como essa. Porra, gente, não tem condição de pegar um pelo de elk hair grosso que nem um palito de fósforo, juntar... Gente, eu estou brincando, tá? Ele é grosso, comparativamente a um anzol número 22, se você juntar 4 ou 5 ou 10 pelos de elk hair, parece palito de fósforo, pô, de tão amontoado que eles estão perto do anzol. Então, existem pelos mais finos que vocês podem fazer uso dele para fazer o atado de uma mosca tão minúscula que, no caso, poderia ser uma elk hair. Tá? Outra questão que eu já tinha comentado é que o patch ele é curto, ele é rasinho. Ou seja, esses pelos são naturalmente curtos. Se são curtos, é claro que não tem condição de fazer uso dele para montar, por exemplo, uma stimulator, né? Uma stimulator você usa o elk hair. No número 15, eu escolhi esse pelo que está aí, chamado mousse hair. Daqui a pouco eu mostro o bicho, tá? Porque é um pelo muito característico, ele é muito bruto, ele é muito... de dificuldade de se romper. E ele é muito utilizado, pelo menos eu, como atador, gosto de fazer uso dele para fazer a cauda. A cauda, por exemplo, daquela mosca anterior, agora há pouco. Essa mosca que está aqui, né? Essa mosca que está aqui, que eu estou mostrando agora, você pode fazer a cauda dele com pelo de mousse, tá? Que no caso seria esse pelo que está aí. Existe ele com coloração, pigmentado, com tom marrom. Observe que quando o pelo sofre um banho de pigmentação, né, o patch dele sofre com a coloração também. Observa que o patch, o pedaço de couro da imagem da direita, ele está impregnado de produto químico que deu uma coloração escura para o couro. Enquanto que o patch da imagem da esquerda, ele ainda está na sua forma clarinha. Então, existem algumas moscas, por exemplo, uma ramp, que eu vou mostrar para vocês a ramp mais para frente, onde a cauda dela originalmente fez parte da receita fazer o uso desse pelo que está aí, né? Ou você pode fazer outros
uso para outros, com outras moscas. Como, por exemplo, até uma Royal Wolf eu já vi a cauda feita com esse pelo que está aí. Eu tenho um pet só. Ainda não consegui gastar ele, há anos que eu uso e não consigo gastar. Por quê? Porque eu só uso ele de maneira muito pontual, muito específica. No meu caso, particularmente, é para cauda. Mas é claro que se você for encontrar alguma receita que pede para fazer uso dele em outra parte, não tem mal nenhum. Principalmente se for uma mosca volumosa, feita com espuma de borracha, chamada EVA, né? Você pode botar por cima esse pelo, desde que você enxergue ele, né? Que o objetivo é fazer contraste. Pelo escuro com tufo de poliarne, né? Ou de antron branco por cima. Esse bicho que está na foto é o chamado mousse, tá? E eu esqueci de colocar a tradução do mousse ali, mas no caso é um alce. Tá? Eu não vou entrar em detalhes com relação à raça do alce, não, porque tem suas variações. Existe um tipo do mais ao norte dos Estados Unidos, existe outros, mas aí o mousse é esse bicho que está aí. Tá? Aí é a mesma coisa que eu comentei agora há pouco, ou seja, a técnica de utilizar o pelo de mousse para fazer a cauda. Ou seja, mousse hair tailing. Tailing é o nome dado quando a gente faz a técnica para montar uma cauda. O atador também teve o zelo de medir, tá? Ele está medindo a cauda, ele não está medindo as asas, ele está medindo a cauda, tá? Depois ele vai trocar de posição e eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu tenho para fazer a montagem da cauda com pelo, né? Mas observa na imagem da direita que o atador teve embora vocês ainda não tenham feito, o atador teve o zelo de enrolar o fio de atado sem fazer muita pressão, sem apertar demais. Porque no momento em que você começa a tracionar o fio de atado ali, a cauda tende a abrir, a espalhar. Lembre-se que o interior desse pelo, ele não é totalmente oco, ele tem um recheio, né? Como se fosse uma espuma. Mas ele vai se deformar mesmo assim. No próximo slide eu estou mostrando o calf body hair, que é o corpo, tá? Ele é tirado de uma espécie de uma vaca, né? Ô Anderson, você sabe dizer para mim o nome do bicho que sai o calf tail, o calf body hair? Ou então tem alguém aí que está me ouvindo que pode dar um oi? Opa! Não. Eu acho que é bezerro. É um bezerrinho, né? Calf é bezerro. Não é? O calf não é uma espécie de uma vaquinha, um bezerrinho? Então, é isso aí mesmo. Então, esse pelo que está aí, né? Algumas pessoas fazem uso dele, né? Para fazer cauda, né? Fazer calf tail. Algumas pessoas fazem uso dele para fazer asa, calf wing, né? E o grande ponto de interesse desse pelo é a questão da visão, onde você consegue ter uma visualização muito grande, principalmente se você fizer a montagem das asinhas da Royal Wolf, por exemplo. Você pode fazer o poste de uma parachute com esse material. Inclusive, meu amigo Cláudio Brandileone gosta muito de fazer uso desse pelo para fazer o poste da parachute. Ele confessou para mim que começou a tomar gosto, ou seja, ele começou a dominar o uso do pelo. Então, as parachutes dele, o Brandileone faz uso desse pelo. Então, fica aí uma das opções de vocês investirem na compra desse pelo. Por falar em investir, todos esses pelos não são caros, tá? Cada pet daquele é vendido na faixa de $4 a no máximo $8, tendo 5 por 5 centímetros. Esse aí do calf deve ser até mais barato, tá? Eu só não sei o preço aqui no Brasil porque eu pouco pesquiso. Ok. Continuando. Aí, ó. Eu estou exemplificando, né, o uso do pelo do calf. Na mosca da esquerda, uma Royal Wolf com a asa branquinha que está ali. E na mosca da direita, uma parachute, esse padrão de atado se chama Purple Haze, onde aquele tufo branco do poste é feito com aquele pelo. Tá bom?
Então fica como exemplificação. Na mosca da esquerda, a cauda é feita com pelo, tá? A Royal Wolf, a cauda é com pelo. Você pode usar elk hair ou até mesmo aquele tal de mousse hair. E a mosca da direita, que é uma parachute, está usando mousse hair para fazer a cauda dessa mayfly aí, dessa purple haze. Agora vamos falar um pouco sobre as espumas, que é um material de atado que nós usamos para poder montar as moscas terrestres, né? Tá? Então, continuando com o tema da espuma, vocês vão encontrar no nosso mercado, é muito comum encontrar placas de EVA. As placas de EVA que são vendidas no nosso mercado, elas têm uma densidade maior, tanto que você toca nela e tenta apertar ela, né? Você percebe que ela é mais rígida, ela afunda menos, ela tem maior densidade. Imagina um colchão onde você deita em cima dele. Um é macio demais e o outro não é macio, né? Aquele que é macio demais, ele acaba sendo mais leve, né? E aquele que não é macio demais, ele é mais denso, ele é mais pesado. Então a espuma de EVA que nós compramos nas papelarias, com 2 milímetros ou 3 milímetros, tem um certo grau de densidade, mas serve também para fazer o atado das moscas terrestres. A maneira que ela é feita mantém as suas células internas, que podem ser abertas ou fechadas. Isso varia a densidade do material. Na imagem da esquerda, eu procurei maneiras de tentar mostrar com mais precisão, mas lembra muito a manta de EVA vendida nas nossas papelarias. Já a imagem da direita, não. A imagem da direita ela é diferente. A imagem da esquerda mostra uma chapa mais densa e a imagem da direita mostra uma chapa mais leve, mais macia e com chamadas células fechadas, onde tem mais poder de flutuabilidade. Elas são comercializadas especificamente para isso. Então ela tem uma textura também diferente, além de ter uma diferença no toque. Aí no caso eu escolhi, são padrões de atados que faz uso de espuma de EVA. Né? Essa é a chamada Fat Albert, é uma das clássicas moscas que o pessoal gosta de fazer uso dela para pescar tilápia, para pescar matrinchã. Algumas pessoas preferem fazer uma imitação de um gafanhoto, mas não precisa. Tá? O peixe ele ataca por uma ação de silhueta, ou seja, ele não vai dar atenção em demasia com relação ao bicho ser um gafanhoto, ou um grilo, ou uma aranha. Ele é um bicho, o peixe é oportunista, ele tem que se alimentar naquele momento. Caiu um troço desse aí na água, no tom claro, né? Marrom claro ou escuro, preto. Foi por isso que eu escolhi essas duas cores, né? E essas patas abertas assim, o pequeno dourado ataca, né? A tabarana ataca, a matrinchã ataca, a pipiraputanga ataca e evidentemente a truta vai atacar e absurdamente até o lambari, com a sua ânsia de querer arrancar um pedaço da pata desse bicho aí, ele vai lá em cima tentar morder a pata dele para tirar um pedaço. Então é assim, o lambari, que isso aí não vai caber na boca de um lambari nunca, né? Mas ele vai atacar com o objetivo de arrancar um pedaço para poder comer alguma coisa desse inseto. As partes de cima são feitas de material sintético chamado poliarne, que tem como objetivo você, pescador, ter uma boa visão, né, quando estiver flutuando, e o peixe também pode considerar como sendo o inseto tentando bater asa, né? Esses insetos assim, por baixo da asa deles, que é do escudo protetor da asa, tem essas asinhas branquinhas que ele pode até se confundir. O próximo slide eu mostro uma clássica também, que muita gente gosta de atar, é a chamada Chernobyl Ant. Ela é feita com sanduíche também de espuma. Olha a imagem da esquerda, né? A imagem da esquerda é uma espuma um pouco mais densa
né? Muito parecida com a que é vendida nas nossas papelarias. E a imagem da direita é uma espuma mais macia, né? Ela tem uma flutuabilidade melhor, mas você pode fazer o atado com uma espuma ou com a outra. O importante é você aprender regras de montagem, né? De fixação e travamento dessa espuma, e a colocação das perninhas para você cortar depois. Um ponto negativo, a meu ver, para meus amigos não é negativo, né? Muitos eles consideram até positivo. A parte de visibilidade dessas moscas são esses pontinhos amarelos que estão em cima dela. Muitas pessoas usam um pedacinho de espuma. Eu prefiro usar um pedacinho de pelo ali para eu poder visualizar melhor. Tanto que alguém inventou uma chamada Chubby Chernobyl, que tem 2 tufos imitando asa nas costas lá, e funciona muito bem. Slide número 23 são os pequenos besouros, né? Feitos de espuma, foam beetle, né? Então eles têm como essa pequena característica usar pouco material de flutuabilidade, tá? Mas você pode ter certeza que ele, mesmo que você venha a molhar, né, encharcar esse besouro feito de espuma, ele ainda vai ter um certo grau de flutuabilidade devido à espuma que está nas suas costas ali, né? Ele pode estar com o abdômen encharcado, mas ele vai ficar flutuando. O ponto de visibilidade dele ali, no caso, é polyarne misturado com um pedacinho de espuma branco na foto da esquerda, e na foto da direita um pedacinho de strike indicator, né? Um tufo macio. Você pode usar até outros tipos de materiais que dê essa maciez na coloração junto com o polyarne. Existe o polyarne fino e o polyarne grosso. Também varia de acordo com a compra, o fornecedor que você tiver. Eu separei essas 2 moscas porque elas são as mais simples que vocês podem fazer. É um conceito, né, chamado de cicada. A primeira vez que eu vi na Patagônia, com um guia, chamado Andrés Hermosidia. E ele me vendeu uma coletânea de moscas terrestres. E entre essas coletâneas eu bati de olho com esse atado simples desse jeito. E como funciona maravilhosamente. Então eu vou ensinar vocês a fazer esse atado aí, que tem como característica, além da simplicidade, né, o anzol ficar bastante exposto, né? Então, o ponto de flutuação que essa mosca vai ter, vai fazer com que o abdômen, a parte de baixo do anzol, fique bastante exposto para na hora que o peixe for abocanhar. Foi muito bacana compartilhar com vocês todos um pouco do meu conhecimento na área de atado. Não é muita coisa, realmente eu estou sempre aprendendo, mas o que eu puder fazer para compartilhar com vocês, o que eu já sei fazer, já será uma grande satisfação minha.